para a gente finalizar esse exercício aí com a representação dos condutores no projeto, tá? Então, vamos lá, a gente está trabalhando essa planta baixa aqui, né, que a gente já fez os quadros, né, de previsão de cargas e o quadro de circuitos em cima dela, só dando uma relembrada aqui, né. O primeiro passo foi o quadro de previsão de cargas, que é esse aqui, que a gente preencheu, colocando lá um ar-condicionado na sala, um ar-condicionado no quarto e um chuveiro, né, lá no banheiro, e os demais pontos aqui, né, de iluminação e de tomadas de uso geral aí dentro do projeto. Aí, com isso, a gente fez a localização dos pontos de iluminação e tomada, através de um layout, né, que a gente simulou aí, e aí a gente fez essa localização aqui desses pontos, né, dentro do projeto, né, colocando aqui todos os pontos que a gente calculou lá no quadro de previsão de cargas. É nesse momento que, através do layout, a gente vai perceber se é necessário a gente colocar mais algum ponto dentro do projeto, e com isso a gente vai acrescentar aqui nesse quadro de previsão de cargas. Então, a gente utiliza essa primeira linha aqui para colocar o que a norma prevê. Aí, por exemplo, aqui na sala, eu coloquei 4 pontos, que é o que eu calculei de acordo com a norma aqui, de acordo com o perímetro, né? O perímetro dividido por 5 me deu 4 pontos de 100, lá que deu 400. E aí, quando eu venho aqui no layout e localizo, né, os meus 4 pontos, 1, 2, 3, 4, eu vejo, né, se há necessidade. Eu quero colocar uma tomada aqui próxima a esse sofá, né, eu quero colocar uma outra tomada aqui. Então, se eu acrescentar essas 2 tomadas, eu venho aqui no meu quadro de previsão de cargas, coloco mais 2 tomadas aqui, de 100, e aí na minha sala vai ficar um total de 600. Então, é nessa hora que eu tomo essa decisão aí, né, que eu faço o quadro de previsão de cargas, juntamente aí com o layout e com a locação dos pontos, para eu poder tomar essas decisões aí, se eu quero acrescentar ou não tomadas e pontos de iluminação, tá? Aí eu vou e procedo agora com a tabela de divisão de circuitos, né, aonde eu vou distribuir aí os cômodos próximos, né, dentro dos circuitos. O que é isso aqui? São aqueles disjuntores que estão lá dentro do quadro, né, de disjuntores que eu vou colocar no meu projeto. Então, eu distribuí dessa maneira aqui, né, a sala e o hall, né, deu 900 aqui. Lembrando que quando eu tenho uma tensão de 127 volts, eu aqui não posso ultrapassar 1.200 watts de potência. Então, eu fiz aquela conversão, né, das tomadas de uso geral, de volt-amperes para watts, né? Então, aqui, ó, quando eu vejo aqui 480, eu sei que, na verdade, é uma tomada de 600 volt-amperes, mas ela tem 480 watts, porque eu faço a transformação de volt-amperes para watts, né, multiplicando por 0,8, né? Então, eu faço essa conversão aqui e faço o cálculo, né, da carga aqui para ter uma carga total aqui de, no máximo, 1.200. Então, eu procuro aqui colocar os meus circuitos equilibrados, não colocar circuitos, né, acima de 1.200, que eu não posso, e nem colocar circuitos muito baixos, né, com 520, né, com 600. Eu procuro colocar aqui, ó, os meus circuitos ficaram com 900, 960 e todos aqui perto de 1.200, tá? E esses 3 circuitos aqui são os circuitos de uso específico, que é o ar-condicionado da sala, o ar-condicionado do quarto e o chuveiro, que eles estão ligados aí numa tensão de 220 volts, e aí eu coloco aqui qual é a potência do aparelho, porque eles vão estar ligados aí no meu sistema bifásico ou trifásico. Por isso que eles ultrapassam aqui, ó, os 2.200, que seria o total aí permitido para uma tensão, né, de 220 volts, tá? Então, aqui está montado o meu quadro de divisão de circuitos, e aí agora eu vou proceder aí a localização, né, dos meus eletrodutos e condutores. O que são os eletrodutos? Os eletrodutos são aqueles
são aquelas mangueiras amarelas por onde eu passo os condutores. Quem são os condutores? É aquela fiação que vai dentro dos eletrodutos que vai interligar aí as minhas tomadas, os meus interruptores e os meus pontos de iluminação, tá? Então, essa daí é a nossa nomenclatura. Eletrodutos são aqueles condutores amarelos, aquelas mangueiras amarelas que a gente vê na obra, né? E os condutores são os fios, fio fase, neutro, terra e retorno, que a gente já viu aí há algumas aulas. Aí vamos começar, então, pelo circuito 1 e pelo circuito 6. Quem são eles? O circuito 1 são os pontos da sala e do hall, e o circuito 6 é o ar-condicionado da sala. Então, eu vou trabalhar esses dois ambientes agora, tá? A sala e o hall, né? Juntamente aí, colocando o ar-condicionado da sala aí nesse esquema. Então, primeiro passo é numerar as tomadas e interruptores. Então, eu vou colocar aqui, ó, as tomadas, né, que eu encontrei para a sala e a tomada aqui do hall. E coloquei os pontos de iluminação aqui, ó, do hall e da sala. Então, eu vou numerar isso tudo aí. Então, eu estou trabalhando o quê? O circuito 1 e o circuito 6. Então, aqui, ó, todas as minhas tomadas foram numeradas aí como tomadas do circuito 1. Todas elas recebem o número 1 aí ao lado delas para dizer que é esse o circuito pelo qual elas estão passando, tá? A tomada de uso específico do ar-condicionado, ela recebe o número 6, ela faz parte do circuito 6. E como ela é uma tomada específica, eu preciso colocar aqui, ó, a potência dela ao lado e especificar que ela é uma tomada de ar-condicionado. Então, foi isso que eu fiz aqui nesse momento, tá? Aí, eu vou ligar também os interruptores. Então, aqui, ó, eu coloquei um interruptor de dupla seção para poder interligar aqui, ó, essa lâmpada A e essa lâmpada B. Então, eu coloquei aqui, ó, esse interruptor de dupla seção para poder comandar essas duas lâmpadas aqui. É aquele interruptor com duas teclas. Aqui eu coloquei um interruptor simples para comandar essa lâmpada aqui, que é a lâmpada, né, lá do hall, e coloquei próxima aqui, tá? Eu poderia ter colocado ela aqui em outro lugar, mas eu preferi colocar aqui bem próxima. E aqui eu tenho o meu quadro de disjuntores. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que interligar esses eletrodutos, fornecendo energia a partir do quadro de disjuntor, e essa energia tem que chegar a todos os meus pontos aqui de iluminação e tomadas. Então, eu vou interligar esses pontos. Então, eu preferi fazer esse caminho dessa maneira aqui, ó. Eu vim do quadro de disjuntor, encontrei aquela caixinha amarela lá no teto, né, que é a caixinha que tem a lâmpada, né, eu estou chegando com um eletroduto amarelo aqui nela. Aí dela eu saí aqui, ó, e fui lá para a tomada. Só que essa tomada aqui, gente, é uma tomada baixa, ela está a 30 centímetros do piso. Esse eletroduto, ele vai chegar lá na altura do teto, ele vai descer pela parede até a altura de 30 centímetros para conseguir encontrar essa tomada. Nessa altura de 30 centímetros, ela vai passar por dentro da parede para encontrar essa outra tomada aqui. Então, foi esse caminho que eu quis fazer no meu projeto. Continuando aí, eu interliguei uma caixinha amarela lá no teto, uma a outra aqui, para continuar o caminho aí da minha fiação posteriormente, porque, por enquanto, eu estou trabalhando só com aquela mangueira amarela, com o meu eletroduto, tá? Aí eu continuo aqui, ó, cheguei aqui nessa tomada média. A tomada média, ela fica cerca de 1,10 do piso. Então, eu desci, eu vim com ela aqui pelo teto, desci pela parede para poder encontrar essa tomada aqui. Aqui também eu vim pelo teto, desci pela parede. Primeiro, eu encontrei o interruptor aqui, ó, a 1,10 m do piso. Deixei os fios lá para poder ligar esse interruptor e continuei descendo com a mangueira até 30 centímetros do piso para poder ligar essa tomada aqui. Liguei essa tomada.
Dessa mesma caixinha, eu continuei aqui pelo teto, encontrei a caixinha lá de iluminação do hall, desci com ela. Eu não preciso vir, gente, representar aqui dentro da parede, não, tá? Eu posso fazer essa ligação aqui, porque com isso eu estou demonstrando que eu cheguei com o meu eletroduto lá na parede, desci até a altura de 1,10 m do interruptor, continuei descendo com ele 30 centímetros para tomada, tá? E aqui, finalmente, eu não preciso ter um eletroduto só para as tomadas de uso específico, tá? Eu posso fazer essa interligação aqui, ó. Eu vim aqui, passei pela caixinha e vim aqui e encontrei o ar-condicionado. Eu poderia, sim, fazer, né, um condutor vindo direto aqui para o ar-condicionado, mas eu preferi passar aqui para economizar, né, os eletrodutos, né, economizar esse caminho aí. Outra solução seria passar pelo piso e subir aqui para o ar-condicionado, tá? Então, não tem problema, não quer dizer que está ligado no mesmo disjuntor. O disjuntor do ar-condicionado é o 6 e o disjuntor da sala e do hall é o 1, tá? Então, não tem problema eu fazer esse caminho para economizar os eletrodutos aí, tá bom? Lembrando que em cada eletroduto desse aqui, eu posso ter no máximo 9 fios, 9 condutores. Então, eu olhando aqui, eu estou passando só o circuito 1 e o circuito 6, então lá na frente vocês vão ver que eu vou ter apenas 6 fios aqui. Então, vocês vão entender o porquê. Vamos continuar. Aí agora eu preciso passar os condutores das tomadas. Então, vamos começar aí agora com fio fase, neutro e terra, né? Entender como que a gente passa, né? Cada um deles aí, entender como que isso funciona. O que eu tenho que fornecer para uma tomada? Eu tenho que fornecer o fio fase, o fio neutro e o fio terra. O que é o fio fase? O fio fase é aquele fio, aquele condutor que ele está energizado. O fio neutro, ele não está energizado, mas ele vai ser energizado a partir do momento que você coloca, né, o plug do seu aparelho aqui, ó, para interligar os 3 pontos. Então, o neutro, ele não está energizado, ele vai energizar a partir do momento que você liga o seu aparelho aqui. E o fio terra é o fio de proteção. O fio terra sempre vai ser esse aqui no meio. Se você for olhar lá a sua tomada, você vai ver um Fzinho, um Nzinho e um T aqui dentro, né, dessa caixinha aqui. Isso eu estou falando para as tomadas de 110, tá? Que estão ligadas a uma tensão de 110 volts, tá? São as tomadas de uso geral. Então, o fio fase, ele é representado dessa maneira. Esse daqui, ó, é o eletroduto, a mangueirinha amarela, e esse daqui é o meu fio fase representado com esse traço aqui. Aqui, ó, eu estou representando o eletroduto, né, aquela mangueirinha amarela, e o meu fio neutro, que é um L ao contrário, representado aqui dessa maneira, tá? E aqui é o fio terra, então aqui é o meu eletroduto amarelinho, e o fio terra, que é um Tzinho aí, representado, né, nesse eletroduto. Então, sempre que eu tiver uma tomada de uso geral ligada a 110, numa tensão de 110, né, 127, eu vou ter esses fios, fase, neutro e terra, que são representados dessa maneira aqui. Então, vocês sempre vão colocar essa representação aqui para as tomadas de uso geral. Então, vamos ver isso ali no projeto. Então, aqui, ó, eu vou começar por essa tomada aqui. Essa tomada, ela precisa receber que fios? Fase, neutro e terra. Então, eu representei aqui, ó, fase, neutro e terra do circuito 1 para essa tomada 1. Então, eu tenho que representar os 3 fios e tenho que representar aqui, ó, o número do circuito. Aí eu vim, alimentei essa tomada e eu tenho que chegar até o quadro de disjuntor. Então, eu vou fazer o caminho aqui, ó. Passei aqui, fio fase, neutro e terra do circuito 1 dessa tomada aqui. Continuei aqui, passei fase, neutro e terra do circuito 1, cheguei ao quadro de disjuntor. Liguei essa tomada aqui.
Agora eu vou ligar essa tomada, da mesma maneira, ó, fio fase, neutro e terra de 1 para essa tomada. Quando eu chego aqui, gente, eu já tenho fase, neutro e terra. Então, eu não tenho a necessidade de ficar repetindo essa nomenclatura. Então, aqui, nesse ponto aí, eu estou dizendo que eu estou alimentando todas as tomadas dali para trás. Então, todas as tomadas que estão aqui, ó, para trás dessa representação aqui, elas estão sendo alimentadas através desses fios. Porque como que a gente faz a ligação? A gente faz através da emenda de fios, né? A gente coloca, né, faz a emenda do fio, coloca fita isolante e tal. Então, a gente não precisa ficar colocando um fio para cada tomada. Se fosse assim, imagina, né? O nosso fio tinha que ser aí, né, um fio na espessura de uma tubulação de uma instalação hidráulica, né, para poder passar o tanto de fio aí, um para cada tomada, tá? Então, eu faço a emenda dos fios aqui e coloco a fita isolante e continuo com o fio para cá, tá? Aí ele vem e faz o caminho aqui até o disjuntor. Então, eu já alimentei essas duas tomadas aqui. Agora eu vou alimentar essa tomada. Essa tomada, ela está passando aqui pela parede, ó. Um eletroduto aqui, né, tracejado, representando o que está passando pela parede. Então, eu tenho aqui, ó, fase, o neutro, o terra de 1, que está alimentando essa tomada. Quando eu cheguei aqui, eu faço a mesma emenda. Então, quando eu saio daqui, eu vou representar uma vez só. Então, é a mesma coisa desse ponto aqui. Daqui para trás, eu estou alimentando todas essas tomadas aqui, ó, essas duas tomadas. Então, eu represento uma vez só, fase, neutro e terra, que está alimentando essa tomada, está passando aqui, ó, e alimentando essa tomada. E aí, segue o caminho e vai para o quadro de disjuntor. Aí, agora eu vou alimentar essa tomada, fase, neutro e terra de 1, dessa tomada aqui do rol, que também é do circuito 1. Passei por aqui, alimentei aqui, ó, fase, neutro e terra de 1, passei pela caixinha aqui e fui para o quadro de disjuntor, tá? Então, eu alimentei todas as minhas tomadas aí do circuito 1, tá? Então, todas estão representadas aqui dessa maneira. Agora, eu vou alimentar a minha tomada de uso específico. Como que eu alimento a minha tomada de uso específico? Ó, a minha tomada de uso específico, ela é ligada a 220. Então, se ela está ligada a 220, como que eu vou fazer a alimentação dela? Eu vou alimentar com fase, fase e terra. Então, gente, ó, as tomadas que estão ligadas na tensão de 220 volts, que são as tomadas de uso específico, eu vou alimentar elas com o fio fase, fase e terra. Por que isso? Porque quando eu faço a minha ligação, né, lá no poste, né, da rua, eu vou ter que dividir, né, em sistema bifásico ou trifásico os meus aparelhos de uso específico, tá? Porque o monofásico não aguenta, é muita potência para o sistema monofásico, né? Ele entra em curto-circuito e pode causar um incêndio. Então, eu distribuo ele em outras fases, tá? Então, eu tenho que ligar aí no bifásico ou no trifásico. Então, as tomadas de 220 vão ser fase, fase e terra, tá? Então, vamos continuar aí. E aí, eu ligo aqui, ó, o meu aparelho de uso específico, meu ar-condicionado no fase, fase e terra de 6, que vai caminhar aqui e vai chegar até o disjuntor, fase, fase, terra de 6. Então, eu distribuí aí todas as minhas tomadas. O que está faltando agora? Eu ligar os meus interruptores às minhas lâmpadas. Então, vamos fazer isso. Como que eu faço, né, para passar os condutores aí, para ligar os interruptores às lâmpadas? Eu preciso de um fio energizado e eu preciso do fio retorno. Eu já falei aqui com vocês que o fio retorno é o fio que ele tem a única função de ligar o interruptor à lâmpada. Então, o único caminho que ele vai fazer aí é o caminho de ligar.
o interruptor até a lâmpada. Ele não vai seguir para o quadro de disjuntores, tá? Ele vai fazer o caminho entre o interruptor e a lâmpada dele e vai parar por ali, tá? Ele não vai para o quadro de disjuntor. Quem vai para o quadro de disjuntor é só o fio fase desse circuito. Como que funciona aí esse retorno? Vamos supor que você está lá, né, com a tecla lá do seu interruptor, né, na posição desligado. Isso quer dizer que o retorno ele está aberto, né? Ele não está em contato com a fiação. A partir do momento que você aperta a tecla para acender a luz, você fecha o sistema, você faz que o fio retorno ele encoste, né, no sistema para poder fazer com que a luz acenda. É mais ou menos assim que funciona, tá? Falando assim a grosso modo. Então, o interruptor está desligado, o circuito está aberto. Você aperta o interruptor lá para acender a lâmpada, o circuito se fecha e faz com que a lâmpada acenda. O retorno entra em contato e faz com que a lâmpada acenda, tá? É assim que funciona. Então, aqui, ó, eu vou passar o fio retorno de A aqui, ó, para ligar a lâmpada A. E aí, gente, eu já tenho um fio fase aqui, ó, do circuito 1. Lembrando que esse interruptor aqui está no circuito 1, que essa lâmpada aqui, ó, é a lâmpada do circuito 1. Então, como que eu represento a lâmpada aqui? Ó? Eu tenho duas lâmpadas de 100 aqui dentro, que fazem parte do circuito 1, que estão ligadas pelo interruptor A, tá? Então, eu tenho que passar aqui, ó, o retorno de A, que vai interligar essa lâmpada a esse interruptor a essa lâmpada, tá? Então, eu coloquei o retorno de A aqui. E aí, eu tenho que ir lá para aquela lâmpada B. Então, eu tenho aqui, ó, o retorno de B. Como eles fazem parte do circuito 1, e eu já tenho um fio fase aqui, ó, de 1, eu não tenho a necessidade de repetir esse fase, tá? Eu não vou fazer uma representação só para o interruptor. Como é todo mundo do circuito 1 e eu já tenho a fase ali, ela já está representada. Então, eu tenho aqui, ó, a fase e o retorno de A para ligar essa lâmpada A aqui no circuito 1. E aí, gente, eu tenho que ir com esse B aqui agora lá para a lâmpada B. Então, eu passo aqui, ó, o retorno de B com a fase de B. E aí, vocês vão perceber que está faltando aqui, ó, o retorno de B com a fase aqui, que vai ligar essa lâmpada B. Então, eu teria que ter um outro retorno aqui, tá? Para ligar essa lâmpada aqui. Então, aqui estaria representado aqui o retorno de B, tá? Aí, vamos seguir, então, agora para o circuito 3. Lá no circuito 3 é o circuito da cozinha. O que eu tenho nesse circuito 3? Eu tenho a iluminação da cozinha, eu tenho duas lâmpadas lá, ó, de 600, né, que elas estão transformadas aqui, né, de volt-amperes para watts, por isso que está aparecendo 480, e uma lâmpada de 100, que também foi transformada, né, de 100 vezes 0,8 volt-amperes para watts, ela está representada por 80 aqui. Então, eu tenho a iluminação da cozinha, duas lâmpadas de 600 e uma lâmpada de 100. Então, vamos lá. Primeiro passo, numerar as tomadas e os interruptores. Então, o que eu tenho aqui? Duas tomadas de 600, uma tomada de 100 e a iluminação da cozinha aqui representada. E aí eu vou numerar, né, as tomadas e os interruptores, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o interruptor F, que está ligado no circuito 3, que está iluminando essa lâmpada aqui, ó. A lâmpada está ligada no circuito 3, que é a lâmpada F, que tem uma lâmpada de 100 lá. Eu tenho essa tomada de 100 ligada aqui no circuito 3, eu tenho essa tomada de 600 no circuito 3 e essa outra tomada de 600 no circuito 3. Então, é esse aqui a representação que está aqui, ó, duas tomadas de 600, uma de 100 e a iluminação. Está aqui, ó, iluminação, uma de 100, sendo que as tomadas de 600 eu preciso representar elas. As tomadas de 100, quando eu não coloco nada, eu sei que é uma tomada de 100. Então, representei ali.
E agora eu ligo os eletrodutos. Ó, eu venho do quadro de disjuntor, pelo teto, passo aqui pela parede, desço até 1,10 m, ligo o interruptor, desço até 30 centímetros, ligo a tomada. Né? Venho aqui pelo teto, desço até 1,10 m, ligo essa tomada aqui, passo pela parede e ligo essa outra tomada. Aí, agora, gente, tudo é repetição. Eu já tinha falado com vocês algumas aulas que nessa parte aí eu ia enjoar de ficar falando com vocês. Fase neutro-terra, fase neutro-terra, fase retorno, fase neutro-terra, fase retorno. Então, agora é só repetição. Eu vou passar até um pouquinho mais rápido para a gente poder finalizar aqui, tá? Ó. Então, o que eu vou fornecer para as tomadas de 110? Fase, neutro e terra. Então, vamos lá. Essa tomada aqui, o que eu estou fornecendo para ela? Fase, neutro e terra de 3 para essa tomada 3. Aí, vou para o quadro de disjuntor, ó. Fase, neutro e terra de 3, cheguei lá, alimentei essa tomada. Agora eu vou alimentar essas. Eu venho, ó, vou começar por essa aqui que está mais distante. Fase, neutro e terra para ela. Entrei nessa caixinha aqui, emendei o fio. Fase, neutro e terra de 3, que está alimentando essas duas tomadas aqui. Mais uma vez, eu não preciso ficar repetindo. Passei lá pelo teto, cheguei no disjuntor. Então, já alimentei as 3 tomadas aqui. Agora, o que está faltando? Eu alimentar a minha lâmpada aqui. Como que eu vou alimentar a minha lâmpada? Com um fio fase e um fio retorno, representados dessa maneira aqui. Como que eu faço? Ó, eu coloquei aqui o fio retorno de F, porque eu estou ligando esse interruptor F aqui. E eu já tenho o fio fase aqui do circuito 3, que está aqui, ó, que estava ligando essa lâmpada aqui. Como eu falei, eu não preciso ficar repetindo os fios. Então, eu tenho aqui, ó, o fio fase, neutro e terra de 3 para alimentar essa tomada, e tenho o retorno e o fase de 3 aqui para alimentar o interruptor. Então, eu fechei o meu circuito 3 aí, ele está alimentado. Gente, tem alguma dúvida aí até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou representando aqui? Está conseguindo entender como que foi feito aí o esquema? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, né, usar o áudio ou usar o chat, tá? Então, tá tudo tranquilo, tá tudo certinho, posso continuar? Tranquilo, professora. Então, tá bom. Vou continuar, então. Obrigada pelo retorno. Agora eu vou para o circuito 5. Quem é o circuito 5? É a área de serviço. Aí, o que eu tenho lá nesse circuito 5? Eu tenho a iluminação da área de serviço e 2 tomadas de 600 da área de serviço. Lembrando que eu peguei, a área de serviço, ela tinha 3 tomadas de 600 e a cozinha também tinha 3 tomadas de 600. Então, para não encher o circuito, né, não passar dos 1.200, o que eu fiz? Eu separei lá 2 tomadas, né, de uma tomada de 600 da cozinha e uma tomada de 600 da área de serviço num circuito só. Por isso que aparece aqui, ó, só 2 tomadas de 600 e uma de 100. Então, vamos ver aqui como é que ficou o circuito 5. O circuito 5 é esse aqui, da área de serviço, onde eu tenho aqui, ó, 2 tomadas de 600 e a iluminação da área de serviço, que é isso aqui, ó, 2 tomadas de 600 e a iluminação. Aí, primeiro passo, numerar as tomadas e interruptores. Fazem parte do circuito 5. O interruptor, eu chamei ele de G. Então, aqui, ó, mais uma vez, dentro dessa lâmpada aqui, ó, dentro dessa caixinha, eu vou colocar uma lâmpada de 100, que está ligada no circuito 5, e é comandada pelo interruptor G. O interruptor G é esse que está aqui, ó, no circuito 5, essa tomada do circuito 5, essa tomada do circuito 5, ambas de 600, tá?
Aí vamos ligar os eletrodutos. Esse daqui, gente, é o da cozinha. Eu deixei aqui porque vocês precisam ter uma visualização geral do projeto, tá? Não faz sentido eu ficar apagando e aí vocês, assim, não têm noção do todo, tá? Então, eu coloquei por partes aqui para explicar para vocês, mas vocês têm que entender que está aqui, né? O circuito 3 que a gente já fez, ele está aí. Mas vamos nos concentrar aqui no circuito 5. Então, o circuito 5, ó, eu vim aqui com o eletroduto pelo teto, desci aqui pela parede até 1,10 m para ligar o interruptor, continuei descendo com ele até 30 centímetros para ligar a tomada, continuei com ele lá pelo teto, cheguei lá na caixinha da iluminação, continuei pelo teto e desci lá até a altura de 1,10 m para ligar essa tomada aqui. Então, o meu caminho foi esse aqui, ó, para ligar todo mundo. Qual é o próximo passo? De novo, professora, tá repetindo, estou repetindo, para ficar bem fixado aí na mente da gente, tá? O que eu preciso para ligar uma tomada de uso geral? Uma tomada que está ligada a uma tensão, né, de 110 de 127 volts. Fase, neutro e terra. Como que eu represento esses condutores? Um traço contínuo, um L ao contrário e um T. Esse daqui é o eletroduto e esse daqui são os condutores, tá? Fase, neutro e terra para tomada de 110. Aí vamos lá, ó. Começo com essa tomada aqui. Fase, neutro e terra de 5 para essa tomada 5. Continuei aqui. Fase, neutro e terra de 5 para essa tomada de 5. Continuo aqui, passo. Preciso alimentar essa tomada aqui. Fase, neutro e terra de 5, que está alimentando as duas tomadas lá, né? Para evitar a repetição de fios. Qual o próximo passo? Tenho que ligar agora o interruptor à tomada, ao ponto de luz. Como que eu faço? Fio fase e fio retorno. Vamos lá no projeto. Como eu já tenho a fase aqui, ó, de 5, e a minha lâmpada está ligada no circuito 5, então eu vou colocar só o fio retorno aqui. Então, eu tenho a fase de 5 e o retorno de G do circuito 5, que é esse interruptor G que está comandando essa lâmpada G, tá? Então, tá aí o nosso circuito 5 concluído. Vamos para o circuito 4 agora. O circuito 4 é aquele que eu mencionei, que é uma tomada de 600 da cozinha e uma tomada de 600 da área de serviço. Percebendo que aqui, ó, não entra mais iluminação. Por quê? Porque a iluminação, ela já foi feita lá no circuito 3 e no circuito 5, tá? Que é aqui, ó. O circuito 3 aqui é a iluminação da cozinha e o circuito 5 é a iluminação da área de serviço. Então, eu já eliminei nesses dois circuitos aqui. Então, agora o circuito 4 são só as duas tomadas. Que tomadas são essas? Essas duas aqui, ó, que são as duas de 600. Uma da área de serviço e uma da cozinha. Então, eu deixei só as duas aí. Então, qual é o primeiro passo? Numerar as tomadas. Tomada do circuito 4 e tomada do circuito 4. Como elas são tomadas de 600, elas têm que vir especificadas. Professora, por que essa não está especificada? Porque ela é uma tomada de 100. Só as tomadas de 600 que são especificadas. Aí, como que eu vou fazer agora a ligação do eletroduto? Eu passo aqui, ó, eu vou ligar uma tomada na outra, tá? E eu tenho um fio passando aqui dentro. E aí eu vou passar aqui, ó, pela parede, vou subir lá para o teto e vou aproveitar, ó, gente, esse eletroduto aqui. Eu estou economizando da mesma maneira que eu fiz lá na sala, né, aproveitando o eletroduto para o ar-condicionado, eu estou aproveitando o eletroduto aí do circuito 5 para o circuito 4, porque eu só tenho 3 fios, ó, dentro desse eletroduto. Eu posso até 9 fios, então eu vou aproveitar aí. Então, vamos lá.
Como que eu vou ligar essas duas tomadas? Fio fase, neutro e terra. Como que eu represento? Um traço, um L ao contrário e o T. Então, vamos lá, ó. Fio fase, neutro e terra de 4. Então, aqui, ó, gente, eu tenho esse fio passando aqui dentro, tá? Então, eu tenho fase, neutro e terra de 4 aqui. Aqui, gente, eu deveria colocar aqui, vocês me desculpem, foi uma falha minha, tem que ter o fase, o neutro e o terra de 4 passando aqui, porque ele passou aqui dentro e ele continua aqui. Então, ele tem que estar representado aqui, tá? Fase, neutro e terra representado aqui, tá? Para chegar lá no disjuntor. Então, eu tenho que fazer esse caminho aqui, tá? Ah, professora, mas ele já está representado aqui. Mas ele passou por uma... Ele está aqui, ó, na parede e ele subiu lá no teto. Então, eu tenho que continuar com ele lá pelo teto. Aqui eu estou representando ele na parede. Aqui eu estou representando ele ligando uma caixinha na outra. Aqui eu estou representando ele passando pela parede. E aqui eu tenho que representar ele passando pelo teto, tá? Ele tem que aparecer aqui para vocês. Aí vamos continuar agora. Circuito 2, circuito 7 e circuito 8. Quem é o circuito 2? É o quarto e o banheiro. Quem é o circuito 7 e 8? O ar-condicionado do quarto e o chuveiro do banheiro. O que eu tenho lá nesse circuito? No circuito 2, eu tenho a iluminação do quarto, a iluminação do banheiro, as tomadas todas do quarto e a tomada de 600 lá do banheiro. Vamos ver como é que fica. Primeiro passo, numerar as tomadas e os interruptores. Então, eu coloquei, ó, eu tenho 3 tomadas lá no quarto, que estão ligadas aqui, ó, no circuito 2, tá? Eu tenho uma tomada no banheiro, que também está ligada aqui no circuito 2. Eu tenho a iluminação do quarto com 2 lâmpadas de 100, ligadas no circuito 2, comandadas pelo interruptor D. Eu tenho a tomada a lâmpada do banheiro, que é uma lâmpada de 100, ligada no circuito 2, comandada pelo interruptor E. Aqui, ó, o interruptor D, que comanda a lâmpada D, o interruptor E, que comanda a lâmpada E. Então, numerei aí todo mundo do circuito 2. Agora eu vou numerar o circuito 7. Quem é o circuito 7? O ar-condicionado do quarto. Então, aqui, ó, circuito 7, ar-condicionado, a potência dele. Circuito 8 é o chuveiro. Circuito 8 é um chuveiro e a potência dele. Então, eu numerei todas as tomadas interruptores do circuito 2, 7 e 8, que são os 3 que eu estou trabalhando agora. Aí eu venho e interligo os eletrodutos. Por que eu deixei a cozinha aqui? Porque eu vou aproveitar aqui a cozinha, ó, para passar esse caminho meu aqui, ó, para alimentar o quarto. Então, eu venho lá do quadro de disjuntor, ó, aproveitei esse eletroduto aqui, ó, da cozinha, continuei com ele aqui pelo teto e fui lá para o banheiro. Ah, professora, mas eu posso passar assim por dentro da parede? Aí a gente vai pensar na compatibilização dos projetos. Você tem que ver lá no seu projeto se não existe uma viga aqui. Então, se não existir uma viga, você pode sim fazer essa ligação aí que eu estou fazendo. Então, vocês percebam como é importante a compatibilização dos projetos e você pensar nisso nessa hora. O que a gente faz quando a gente desce com uma coluna de distribuição, por exemplo, para o banheiro? A gente sempre desce pelos cantos. Então, a coluna de distribuição do banheiro, por exemplo, estaria aqui no canto, para fornecer água para esse chuveiro. E vocês percebam que a tomada do chuveiro está aqui no meio. Então, aqui, ó, onde está esse ponto vermelho, eu teria a minha coluna de distribuição do banheiro, que é um cano de água descendo aí. E aqui, ó, eu tenho o meu eletroduto, né, aquela minha mangueira amarela da eletricidade descendo. Então, compatibilização de projetos. Aqui para a cozinha, minha pia está localizada aqui. Aonde eu teria minha coluna de distribuição? Eu colocaria aqui, ó, no canto.
onde está esse ponto vermelho aí. Então, vocês percebam que tem um fio passando aqui, ó, um fio passando aqui, e o meu tubo de água está passando por aqui. Compatibilização de projetos, tá? E aí, esse eletroduto aqui, ele está passando a 1,10 m, né, do piso, porque ele está ligando essas duas tomadas aqui. Então, na hora que eu for descer o meu cano de água aqui, ou ele tem que estar acima de 1,10 m, ou ele tem que estar abaixo de 1,10 m, né? Ele vai estar, normalmente, né, a altura de um ponto de água para a cozinha, ele vai estar mais ou menos a 90, né? Então, eu estou aqui, ó, passando com esse conduíte amarelo aqui, com esse eletroduto amarelo, a 1,10 m. A minha coluna de distribuição de água está aqui no canto e ela vem a 90 centímetros aqui, compatibilização de projetos. Para eu passar esse eletroduto aqui, eu primeiro tenho que verificar se aqui não é uma viga. Então, aonde estariam, né, as vigas aqui desse projeto? Ele estaria aqui e estaria por aqui, por exemplo. Então, eu posso passar esse eletroduto por aqui, tá? Então, eu tenho que fazer essa compatibilização aí, tá? Aí, eu venho aqui com esse eletroduto, passo aqui, desço a 1,10 m aqui para o interruptor, que está ligado na mesma caixinha dessa tomada, né? Então, é aquela caixinha que tem a tomada e uma tecla de interruptor. Aí, eu passo aqui pela parede, ó, encontro também essa tomada aqui, né? Uma tomada média. Continuo pela parede aqui, desço a 30 centímetros para essa tomada, continuo a 1,10 m para esse interruptor, subo lá no teto, e venho, passo por aqui, e desço aqui 1,10 m de novo para alimentar essa tomada aqui. Aí, da mesma maneira, ó, eu estou aproveitando aqui o eletroduto, eu venho aqui, ó, dessa tomada de 1,10 m, eu subo para o teto para alimentar o meu ar-condicionado aqui. E o meu chuveiro, eu aproveitei aqui, ó, o do circuito 4, porque aqui, ó, eu vi que eu teria o circuito 2 e o circuito 7, eu já teria, né, uma série de fios aqui. Então, eu preferi não passar por aqui e passar por aqui, ó. Então, eu tenho aqui, eu vim aqui, né, alimentei o meu chuveiro, desci aqui pela parede, passei pelas tomadas aqui da cozinha e da área de serviço, continuei aqui e fui para o teto lá para chegar no meu quadro de disjuntor. Tá? Então, eu interliguei os eletrodutos dessa maneira aí. Aí, continuando, vou alimentar as tomadas. De novo, o que eu preciso para alimentar a tomada? Fase, neutro e terra. Tomadas, né, ligadas a uma tensão de 110, né, 127. Aí, o que eu faço? Para essa tomada do circuito 2, fase, neutro e terra de 2. Fase, neutro e terra de 2, continuo aqui, ó, fase, neutro e terra de 2, continuo, 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 fase, neutro e terra de 2, tá? Cheguei no quadro de disjuntor. Então, eu fiz o caminho aqui, ó, e alimentei todas essas tomadas aqui, tá? Agora, o que eu preciso para tomadas, né, de uso específico? As tomadas que estão ligadas, né, a 220. Fase, fase e terra. Então, vai ser fase 2 vezes e o terra. Então, eu liguei aqui, ó, fase, fase, terra de 7. Passei por aqui, ele está passando aqui, ó, fase, fase, terra de 7. Fase, fase, terra de 7, e fase, fase de terra de 7, chegou lá no quadro de disjuntor. A mesma coisa agora para o circuito 8. Eu estou aqui, ó, fase, fase, terra de 8, fase, fase, terra de 8, e fase, fase, terra de 8. Percebam que aqui, ó, já está certinho. Eu estou com o circuito 5 passando por aqui, que é o da área de serviço. Eu estou com o circuito 4, que são essas duas tomadas aqui,
e eu estou com o circuito 8, que é a tomada do chuveiro. Então, eu estou aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fios passando. Então, eu aproveitei ao máximo esse eletroduto aí. Eu passei o circuito 5 na área de serviço, o circuito 4, que são as duas tomadas, e o circuito 8, que é o chuveiro. Então, eu consegui, ó, aproveitar ao máximo esse eletroduto aqui, ó, e ele está com 9 fios passando por aqui. Da mesma maneira, esse aqui, ó, eu passei o circuito 3 da cozinha, passei o circuito 2, que é o do quarto e do banheiro, e passei o circuito 7, que é o do ar-condicionado. Então, eu estou com 9 fios passando por aqui, ó, tá? Então, eu aproveitei esse eletroduto aqui. E aqui eu estou com 6 fios passando, que é o do circuito 2 e do circuito 7. Então, eu tenho que pensar, né, no aproveitamento aí, ó, desses, né, eletrodutos, né, para poder passar a fiação. O que está faltando aqui para o quarto e para o banheiro? Está faltando interligar o interruptor à lâmpada. Como que eu faço? Fio fase e fio retorno. Então, vamos lá, ó. Eu já tenho fase de 2 aqui. Eu vou colocar só o retorno da lâmpada B do circuito 2, ligando essa lâmpada 2 aqui, tá? Então, eu estou aqui, ó, o interruptor, eu já tenho fase, coloquei só o retorno. E aqui a mesma coisa, ó, eu já tenho fase de 2 aqui, eu vou colocar o retorno da lâmpada E aqui, ó, interruptor E, lâmpada E. Eu coloquei só o retorno aqui para não repetir fios. Aí aqui agora, ó, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fios passando aqui, ó. Porque eu ainda tinha, eu estava com 6, né? Eu tinha aqui ainda o retorno de E, tá? E para finalizar, eu tenho a planta baixa toda dessa maneira aí. Por isso que eu não fui apagando, tá, gente, os outros cômodos. Eu fui deixando aí para que vocês tenham uma visão geral aí de como é que fica, né, a planta baixa finalizada, tá? Então, professora, fica um pouquinho embolado e tal, né? A gente vai ajeitando aqui, por exemplo, ó, como eu tinha que passar esse fio aqui dentro da parede e não tinha espaço, eu puxei uma seta para representar aqui, ó, o fase, o neutro e terra, que está ligando, né, uma caixinha outra aqui dentro da parede. Então, eu posso utilizar esse recurso. Se eu achasse, ó, que aqui ia ficar muito embolado também, eu puxaria uma setinha aqui, semelhante a essa, e colocaria os fios aqui representados nessa setinha, tá, gente? Então, não tem problema eu fazer esse tipo de ajuste aí, caso fique muito embolado. Eu vou interromper a gravação aqui agora.